Muito bem, vamos lá. Olha, eu acho muito provável isso andar, né, até pela questão da lei mesmo, a lei do impeachment, né, que fala em ato de hostilidade, hostil, não é o caso, não me parece que seja o caso nisso, ou um ato de confronto, de guerra que venha provocar uma guerra, são as duas situações, né, que a lei permite um impeachment, nesse caso do Lula. Agora, eu sei que o Ramon não concorda comigo, mas, na verdade, eu vi o Lula muito mais atrapalhado nesse episódio que qualquer outra coisa, né? Por exemplo, ele estava na África. Não precisa ele citar Hitler, ele fale de Ruanda, então. Que fale do genocídio de Ruanda, lá do assassinato do presidente Joaquim Rabirama, em 94, que se ele estando na África, ele podia citar um exemplo, se fosse falar de genocídio, né, do assassinato do presidente que desencadeou, aí sim, um genocídio com mais de 800 mil mortes. É porque o Ocidente, né, lembra de genocídio de pessoas brancas, né? Porque o rei Leopoldo da Bélgica assassinou 10 milhões de congoleses em 10 anos. E ninguém fala disso. E a Bélgica é maravilha, os europeus já estão felizes. Eu falo isso, sabe por quê? Porque estando na África, ele tem esse exemplo em casa. E outra coisa, me parece, eu até posso estar equivocado, mas eu acho que o Lula não sabe, se você perguntar para ele, ele não sabe a diferença de campo de concentração para campo de extermínio, que são coisas diferentes e distintas. Mas, enfim... São etapas do processo. No Beco de Varsóvia, você tinha 400 mil judeus encaminhados para o campo de concentração, sobrou pouco mais de 60 mil. O que Israel faz hoje, lá em Gaza, é muito parecido. O método é semelhante ao dos nazistas. E eu disse isso aqui no programa outras vezes. Não existe nada mais parecido com o nazismo hoje do que o sionismo do Estado de Israel. Vamos lá, Ramon, começa contigo. Eu também disse Vamos lá, isso. começando contigo sobre o tema aí, a possibilidade de impeachment do presidente Lula. Isso é uma bobagem. Você viu que começa pregando assinatura? Carla Zambelli. E digo, gente, Carla Zambelli. Aquela que perseguiu um preto no meio com arma na mão? Zambelli tem credibilidade de quê, minha gente? Foi aquela? Eu volto a dizer, no dia de hoje, você não teve nenhuma manifestação de nenhum líder mundial contra a fala de Lula. Não teve. Não teve porque há no mundo hoje, uma unanimidade de que o que está acontecendo na faixa de Gaza é uma atrocidade e que aquilo precisa ser parado a qualquer custo, sob pena de escalar a violência para todo o Oriente Médio com consequências imprevisíveis. Nós não podemos ficar na mão de um extremista, de um assassino como o Netanyahu. Não podemos. É disso que se trata. Então, aí vem a oposição no Brasil que pode pegar a assinatura à vontade. Né? Quem é que se acha... ser liderado por Carla Zambelli, minha gente, pelo amor de Deus. Uma grande personalidade no meio. Entendeu? Então, assim, a oposição vai fazer o barulho que ela tem que fazer, porque é da democracia a oposição fazer barulho. Podem fazer barulho à vontade. Né? Mas uma coisa está colocada hoje. Lula furou a bolha. O que está colocado para o mundo hoje é isso. E amanhã, pela primeira vez, os Estados Unidos, eles se colocaram a favor de ter uma resolução na ONU que fale de cessar fogo. Nos últimos 30 dias, várias resoluções foram colocadas no Conselho de Segurança e a diplomacia norte-americana era radicalmente contrária. Amanhã, pelo que se está colocando aí nos bastidores da diplomacia, a diplomacia norte-americana colocará uma resolução no Conselho de Segurança pedindo cessar-fogo na faixa de Gaza. A fala de Lula foi fundamental para esse processo. Vamos lá, Ricardo, você que embora o Ramon não concorde, você disse que a Zambelli te representa, né? Vamos lá. A Zambelli é a voz de uma grande parte da direita. É uma mulher, né? Mulher merece ser respeitada. Eu quero ver vocês dizer, a Zambelli me representa, que eu vou gravar esse corte. Tenho certeza que vocês sempre defendem diga as mulheres, né? Ô, Ricardo, diga, a Zambelli me representa. Ou será que ela não é defendida por ser de direita? Não, quero saber, tem que deixar claro, a gente ela te representa as mulheres de esquerda. As ela de te representa ou não? Não, diga, então se tiver essa separação, aí eu entendo. Assim, Carla Zambelli me representa, mulheres de direita, na concepção do Cujuí, não merecem respeito. Pronto. Não, eu só quero que você diga, não, que agora, você que não está respeitando. Porque ela é de direita e você não tem coragem de dizer que ela te representa. Veja bem. Diga aí, porque, por exemplo, eu digo Gleisi me representa. Ela é uma deputada federal, então ela representa o Brasil. Eu quero saber se Zambelli te representa. Ela é uma deputada federal que representa o Brasil. Eu quero saber se ela te representa. Ela representa, ela é uma deputada federal. Diga assim, ela representa eu e te representa também. A mim não, porque eu não votei nela. Ela vota quem votou nela, que apoia ela. Mas ela te representa. Seja homem, Ricardo. Ela me representa. Ela te representa. Eu digo assim, não votei
votei no Lula, mas ele está representando o país. Maria do Rosário me representa. Eu não votei no Lula, mas ele representa o país e as pessoas que moram hoje. Ricardo, diga aí, Carla Zambelli é minha líder, me representa. Posso falar, Cícero? Porque se o Cujuí não deixar, a gente fica difícil aqui, a gente debater. Só ele quer falar? É o desespero. É o desespero. Que isso, Cujuí? Te acalma, vai tomar água Caiari. Eu só queria ver você vai tomar uma água Caiari, te acalma. Ele representa. Veja bem, telespectador, veja bem. O que aconteceu com os judeus, a gente está falando de 6 milhões. Um massacre absurdo na história, um dos piores massacres da história. Câmara de gás, eles eram levados para aqueles campos de concentração para serem mortos, escravizados, trabalho escravo. E aí você fala e você defende uma ala que não deveria ser defendida e aviltando os judeus que tanto foram já prejudicados na história. Temos uma dívida moral com os judeus, é isso mesmo. O mundo tem uma dívida moral com os judeus. Agora, essa fala do presidente, sim, cabe impeachment, porque no rol da Constituição Federal fala, dentre as possibilidades de impeachment, tá a questão dos 3 poderes, o livre exercício, se impedir o livre exercício dos 3 poderes, a segurança interna do país também está lá elencada como uma causa que pode gerar o impeachment do presidente da República. De que forma que a segurança do país, interna do país poderia estar afetada? Isso daí poderia gerar uma guerra. Uma fala irresponsável dessa poderia gerar sim um conflito interno entre o país. Um país que deveria estar em parceria com Israel. Um país, aliás, o objetivo do presidente da República é esse. É fazer parcerias em todo mundo, não aviltar um país que tem sim a sua importância. Como eu disse, não só essa dívida histórica que a gente tem, mas é um país hoje que representa a liberdade, que representa a democracia. Lá na Palestina, lá homossexual é morto, mulher não tem vez, mulher não pode mostrar o cabelo porque senão é torturada, é açoitada. Esse é o tratamento. Lá no Israel não, lá no Israel, lá em Israel, você pode ser cristão, você pode ser quem você quiser, você pode inclusive ser homossexual. Sabia que lá você pode? É isso, essa é a diferença. Essa é a diferença, que aqui, o Brasil, o Lula prega o quê? A mulher, o negro, é tudo mentira, é tudo conversa fiada. Ele fala isso para se dar bem eleitoralmente, para tentar o voto dessa classe, dessas categorias. É isso, ele separa o país para tentar se dar bem eleitoralmente. Mas quando chega lá fora, cadê? Qual é o lado que ele escolheu? Olha como é que é o lado que o Lula escolhe. Ele escolheu o lado errado, o lado da tortura, o lado da repressão, o lado da criminalidade, o lado do terrorismo, e está indo contra o lado da liberdade, o lado que está se defendendo de um ataque covarde. Essa é a diferença. Então, constitucionalmente falando, o Lula pode sofrer impeachment porque ele colocou a segurança interna do país em risco com essa fala irresponsável. Comentar sobre a possibilidade do impeachment do presidente Lula. Primeiro que, se você for analisar aí, aqueles que gostam de conto de fadas, aproveitam. E aqueles que gostam de piada, é melhor ouvir o Zelezinho. É bem melhor, porque essa piada não tem consistência jurídica nenhuma disso, a não ser a imbecilidade polarizada que se tem nessa política nossa, aonde Lula depende do Bolsonaro e... Bolsonaro não, do bolsonarismo, e o bolsonarismo depende de Lula para poder continuar vivo. A hora que alguém esquecer qualquer um desses lados, ou um dos lados, e não tem como esquecer Lula, porque ele vai até 2030, constitui um novo modelo de oposição mais racional e tudo, e a política ela passa a ser diferente, porque ela inova. Agora, você vê o seguinte, quem é que está à frente disso? Carla Zambelli, aquela senhora que está encalacrada até o último fio de cabelo e que a orelhinha dela não passa um sinal de Wi-Fi, porque foi ela que levou o hacker golpista lá para Bolsonaro, foi ela que perseguiu um homem negro na rua com a arma na mão. Não era assim não, gente, era assim, ó.
Volto a dizer, não era assim, era assim, certo? E ela que perseguiu um homem preto. Que consistência tem um negócio desse? A gente via para a televisão para falar a respeito dessas coisas, a gente queria falar coisa séria, né? Queria impeachmentar um presidente que falou a verdade para o mundo. Eu vou falar uma coisa aqui para você, Cícero, você anota. Tudo o que eu tenho dito vem acontecendo. O presidente Lula ainda vai ser Prêmio Nobel da Paz. Escute o que eu estou falando. Muito bem, só para avisar os nossos amigos que a gente reiniciou todos os computadores que nós temos aqui na nossa central de máquinas, né, na nossa suíte aqui, e deu certo. Então você pode mandar mensagem agora no 9910-5151, que eu vou ler aqui a sua mensagem no ar. Pode voltar, pode interagir com a gente, que está resolvido, a pendenga, está tudo certo, taca a ficha aí e manda a sua mensagem. Moisés Cruz, sua vez de comentar sobre a possibilidade do presidente ser impeachmentado. Olha só, telespectadores. Ou empichado, como que é. Se o presidente Lula não foi empichado por causa dessa fala, mas será por causa dessa daqui, ó. Até o final de semana eram 75 mortos pela dengue. Agora já são 113 mortos. E tem mais 438 casos de óbitos sendo investigados para saber se foi dengue. O Covid, aquele Covid do genocida do Bolsonaro, agora já chegou a quase 20 mil mortes. 20 mil, olha só, telespectadores. Quase 20 mil mortos do Covid no governo do amor. E nenhuma palavra, nada, caladinho, a imprensa não diz nada. Não tem sepultura aberta, não tem aquela escavadeira, não tem caixão. Aquele drama que tinha lá atrás, acabou. Quase 20 mil vidas. É um Candeias inteiro. Dá pra pegar aquele município do Candeias inteirinho de gente morta pelo Covid. Ó, todo mundo caladinho. É no governo do amor. Dengue, não tem vacina, não tem nada. E o Lula tá preocupado com Israel. No Brasil, meu povo, quase 40 mil assassinatos. Triplicou o número de gente fugindo de cadeia. Cadeia agora virou brincadeira. É parque de diversão. O cara não vai pra cadeia pra cumprir a pena. Ele vai ali pra passear. Porque ele foge da hora que quer. Inclusive aí virou chacota esse negócio de cadeia. Aí o Lula não tá preocupado com 40 mil mortos, com nossos presídios, não tá preocupado com a dengue, o Covid matando aí do rodo da canela, fazendo carnaval, se divertindo lá. O Covid do amor, mas o Covid do amor, a bagunça danada, e o homem não fez nada, não tem nada dele de efetivo. Se esse impeachment vier, já vem tarde. O homem tá bagunçando com o Brasil há quase um ano. E com relação a Carla Zambelli, o Nicolas, o carequinha lá do Cuiabá, que você não gosta dele. Abílio, não. Eu amo Zé vocês. Trovão. Zé Trovão. Amo vocês. Sargento Farru. Esse me representa demais. Amo todos Coronel vocês. Crisóstomo. Coronel, minha continência. Tudo é inteligência em pessoas, né? Estão comigo. Vocês não são da patota do Buiú. Vocês são da patota da direita, de gente boa. Seus 30 segundos que você pediu o contraponto. Não, pode saber. Ah, tá, então tá bom. Então tá bom. O Arnaldo está cedendo o contraponto dele para o Zezinho, que vai ter uma participação especial aqui no programa, que o Zezinho não aguentou, né? A garganta piscou e está aqui se coçando, ouvindo o Buiú falar sobre o impeachment do Lula. Também quero registrar aqui a presença do nosso amigo que nos acompanha. Qual é o nome dele ali, Moisés? O Alex Moroni, que às vezes aparece aqui no estúdio, vem nos visitar. Ele sempre o seu adesivo, a sua bandeira do Brasil, sempre é muito bem-vindo. Aqui a gente não diz o que as pessoas têm que escolher, têm que definir. Cada um, livre-arbítrio. Zezinho, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Fazia tempo que você não aparecia por aqui junto comigo, né? E agora? E essa história de que o Lula pode ser empichado? Olha, bem-vindo mais uma vez aqui no News 5.1. Eu não aguentei, né? Na verdade, eu tive que vir aqui, eu não aguentei. Porque, na verdade, era eu. Mas Buiú pediu. O Buiú que defende aí, na verdade, defende o Hamas. O Hamas, na verdade, elogiou Lula. O Hamas está elogiando Lula. Lula, na verdade, é uma fala infeliz. Com juízos intelectuais, como você, com o juiz, um cara que é sério, tem uma vida íntegra, você defender uma fala desastrosa do Lula, que foi para lá, como eu falei, você tem retórica.
Esse sufisma seu, que a gente já viu lá na Grécia Antiga, isso aí, Cujuí, é vergonhoso. Vocês intelectuais, se vocês intelectuais não começar a criticar essas coisas de Lula, eu não vou dizer que cabe impeachment, eu chegar aqui... Agora é o seguinte, é um desgaste no Congresso, o país precisa avançar, e Lula já foi para Israel, já foi agora, para Israel não, Lula já foi para o Egito, já foi para a Etiópia, e já pronto que ia falar, ele já foi, já estava tudo preparado. Na verdade, a fala de Lula é anti-americana, a fala de Lula apoia o Putin. Agora, se Putin chegasse e falasse assim, ó, nós temos um bloco, Lula ia acompanhar, porque Lula hoje é defensor do Putin. Isso é vergonhoso. Um presidente do Brasil que tem muita coisa para fazer, pega o dinheiro do povo brasileiro, vai curtir a vida doidado, para falar asneira, para falar as bravatas dele. Isso é vergonhoso. Lula é um analfabeto funcional, o que ele sabe ser. Pegar e dizer, Israel tem que respeitar. É um povo que foi atacado, mulheres grávidas. A gente viu o que aconteceu. O Hamas, Lula nunca falou que o Hamas é um grupo terrorista, ele fala que é um ato terrorista. E nem fala Lula, isso é vergonhoso. Agora, Cujuí, sua história, sua biografia que você tem dentro aí das fileiras do PT, era no mínimo para repudiar esse presidente que está pegando dinheiro, que já sabia tudo programado. Olha o que vai fazer. Cujuí, sua história não permite isso. Reconheça e comece a criticar esse governo, que eu não sei se chega até o final da maneira que está. É a idade, e ainda vê Geraldo Alckmin. Lula quer a paz. O homem que quer a paz, na verdade, é o seguinte, essa semana a gente sabia, ele foi o centro das atenções no mundo, Cujuí. Nenhum líder. Para de passar pano, Cujuí. Isso é vergonhoso. Diga um. Sua história... Diga um. Diga um que criticou. Diga um que criticou. Diga um que criticou. Diga um. O mundo. Diga um. Diga um que criticou, Zezinho. Diga um que criticou. Buiu, você é lelé da cuca. Não, diga. Você é lelé da cuca. Você com essa idade. Você é lelé da cuca, Buiu. Você defende. Diga um. Eu vou botar a mensagem de Buiu aqui no ar. Cícero, você vai ler. A mensagem que de Buiu de lacração. Zezinho, cite só um líder mundial que criticou a fala de Lula. O mundo está criticando. Diga um. O mundo está criticando. Não é só diga um diplomata, Juiz, um pede líder, desculpa, um presidente. faça meia culpa, diga um presidente, faça meia culpa, um primeiro-ministro. Faça meia culpa. Zezinho, diga um. Se faça você citar um primeiro-ministro ou de qualquer coisa aqui, rapaz, diga aí. vocês estão botando Lula de ladeira abaixo. Nome. Eu vi a presidente do PT. Um nome. Diga um nome, Zezinho. Gente, diga um nome. O mundo. A diplomacia americana hoje silenciosa. Que silenciosa. Você defender uma fala dessa. E amanhã respeita o povo judeu. Vão apresentar. Pede desculpa à comunidade judaica. Amanhã. Vergonha. Não tem problema com a comunidade judaica, não. Olha aí, não tem problema com você não gosta do povo judeu. Claro que eu gosto. Karl Marx era judeu. Calma aí, quem você defende? Você defende demônio. Mas é judeu. Você defende Karl Marx. Mas você não gosta de Karl Marx, é o demônio. Você defende demônio. Demônio puro. Você defende o comunismo, é maldito. É judeu. O comunismo é maldito. Ele renegou o judaísmo. Ai, tá mentindo. Karl Marx renegou o judaísmo. Ele não era judeu de jeito nenhum. Eu faço uma aposta. É judeu. Karl Marx renegou o judaísmo. Pai e mãe judeu. Ele é ateu. Ele é um ateu. Senhores, só um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Só um pouquinho. Seu contraponto, seu Ramon Cujuí. Só para dizer para você, Cícero e Zezinho, que existe uma outra forma de sair do vermelho e ajeitar as contas. É o programa Desenrola do governo federal, que já tirou o nome de muita gente do Serasa. Procura, vai lá, são 19 bilhões, se não estou enganado, de dívidas quitadas pelo governo federal para colocar o seu nome limpo na praça, para você poder investir, pegar um empréstimo no banco. Desenrola do governo federal e não paga o juro da consigna, entendeu? Vai no Desenrola. Desenrola porque o Lula está desenrolando a vida de muita gente. Contrário do Zezinho que está chiando aqui, tá certo? Com relação a essas bobagens que o Zezinho falou, não teve ninguém hoje. E amanhã, quando houver a votação no Conselho de Segurança da ONU, vocês podem ter certeza, a fala do Lula hoje ela foi fundamental para que os norte-americanos mudassem a sua posição diplomática. Amanhã talvez nós tenhamos uma resolução da ONU exigindo cessar fogo em Gaza. E aí eu preciso dizer uma coisa, Lula é um gigante. É o presidente do G20, é o presidente do Mercosul, e o Zezinho vai dormir com uma dor de cotovelo hoje, sonhando com Lula.